Galera alvinegra, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar, pessoal, de Botafogo como a gente faz todos os dias aqui nesse canal, sem exceção, com 2 conteúdos diários. Eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui 2 assuntos. E aí eu peço para você que fica até o final do vídeo, assiste aí. A gente vai dar uma analisada na tabela de todos os potenciais candidatos ao título: Botafogo, Bragantino, Palmeiras e Grêmio. Grêmio, né? O Grêmio entrou na briga. O Grêmio está a 6 pontos atrás do Botafogo, né? O Botafogo tem 59, o Grêmio tem 53. E também está na briga, cara. O Botafogo permitiu que outros times encostassem, né? E agora são mais candidatos ao título. É bom que porque eles vão brigar entre si também, eles vão ter confrontos diretos. E agora, cara, quem errar menos até o final será o campeão. Eu quero falar com vocês também, pessoal, aqui sobre o culpado do Botafogo estar nessa situação. O Lúcio Flávio tem alguma culpa nisso? Ou a culpa é só do time? Eu quero conversar com vocês sobre isso, pessoal. Mas antes, quero falar com você que está aqui nesse vídeo, ainda não é inscrito. Assiste até o final. Se gostar do conteúdo, eu vou te convidar para se inscrever. Se inscreve e deixa o like. Dessa forma, você vai ter acesso aí ao nosso conteúdo, aos nossos vídeos, né? E vai estar aí por dentro de tudo que acontece no Botafogo, né? Vai estar sempre muito atualizado, beleza, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. A gente sabe que desde o Bruno Lage, né? Quando o Bruno Lage assumiu, o Botafogo começou a sua derrocada, né? Foram muitos resultados ruins, jogos em que o Botafogo jogou muito mal, perdeu dentro de casa. No segundo turno, o Botafogo só fez 12 pontos. Então, por aí a gente já vê, cara, que se tem alguém que não é tão culpado assim, é o Lúcio Flávio, né? O Lúcio Flávio está à frente do trabalho por pedido dos próprios jogadores que queriam que assumisse alguém que já conhecesse o trabalho, que já conhecesse a forma do Botafogo jogar, que já conhecesse a característica de cada jogador. E esse é o Lúcio Flávio. E a pedido dos próprios jogadores ele ficou, né? Quando o Bruno Lage foi demitido, a pedido dos próprios jogadores, né? Eles se reuniram com a diretoria alvinegra e assim a diretoria decidiu demitir o Bruno Lage e manter o Lúcio Flávio. Então, quando os jogadores fazem isso, eles assumem para si a responsabilidade do que o Botafogo conquistar nesse campeonato. Quando o Bruno Lage foi demitido, o Botafogo ele tinha os mesmos não, né, que não é mais 7. Ele tinha 7 pontos de diferença. O Botafogo tinha 7 pontos de diferença pro segundo colocado. E aí o Lúcio Flávio assume, né, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Só que vamos lá, pessoal. É o Lúcio Flávio que toma decisões erradas durante o jogo? É o Lúcio Flávio que entra em campo e, por exemplo, naquele lance contra o Corinthians, eu não me esqueço daquele lance que origina o gol do Corinthians, né? Primeiro, falar do Marçal. Deu aquela entrada sem necessidade nenhuma, não era lance de perigo, e aí ele imprudentemente comete aquele lance que, na minha opinião, foi para expulsão. No lance do gol do Corinthians, que sai de um cruzamento, e o Di Plácido, ele, ao invés de tentar ir na bola, ele estava no lance, cara. Ele tenta dar um ombro, né, no jogador do Corinthians, que facilmente não é afetado pelo lance, continua correndo e faz o cruzamento. Ele não poderia ter dado um carrinho na bola, ele não poderia ter tentado até fazer uma falta de uma forma diferente. Ele esquece a bola e vai no jogador. É o Lúcio Flávio. Foi o Lúcio Flávio que tomou essa decisão? Foi o Lúcio Flávio que tentou dar um drible de letra naquele jogo contra o Cuiabá, que originou o gol do Cuiabá, né, o gol do Pita? Foi o Lúcio Flávio que originou o lance do gol do Pita? Foi o Lúcio Flávio que saiu do gol e, em vez de chutar a bola para o lado,
chutou em cima do Pita? Foi o Lúcio Flávio que no mesmo lance estava na frente, perdeu na corrida, e ao invés de correr na frente do Pita, ele correu do lado. Tô falando do de Plácido. Não foi o Lúcio Flávio, né? Que ao invés de correr na frente para atrapalhar o lance, ficou correndo do lado, viu o cara ganhar na corrida e saiu o gol. A bola bateu no braço do Pita? Bateu. Mas se algumas dessas coisas tivessem sido evitadas, o gol não teria saído. Foi o Lúcio Flávio que perdeu o pênalti contra o Palmeiras? Quando estava ganhando de 3-1? Foi o Lúcio Flávio que deixou o Endrick passar no meio de dois jogadores quando sai o lance do primeiro gol do Palmeiras? Quando o Adrielson ele faz aquela falta que para mim, claro, óbvio que não foi falta para expulsão. No máximo amarelo. O Botafogo já estava perdendo de 3-1 quando é expulso. Quando o Adrielson é expulso. Antes do primeiro gol do Palmeiras, antes da expulsão, o Botafogo já era um time passivo, já era um time que só estava assistindo o Palmeiras jogar. Era um time que não conseguia reter a bola, não conseguia picar o jogo, né? Não conseguia cozinhar o jogo. O Botafogo se assentou acima dos 3-0. E aí começou a assistir o Palmeiras jogar sem fazer absolutamente nada. Assistia o Palmeiras trocar passe para lá e para cá, para lá e para cá. E chegava facilmente ao ataque. É o Lúcio Flávio que perde na corrida sempre quando um ponta direita de qualquer time usa velocidade para ir até a linha de fundo, cruzar na área ou cruzar para trás. Estou falando do Marçal, que é facilmente batido nos lances. Assim como o Cuesta, facilmente envolvido por algum jogador que tem um mínimo de habilidade. É o Lúcio Flávio? É o Lúcio Flávio que erra posicionamento, como errou, como a zaga do Botafogo errou inúmeras vezes nesse jogo contra o Palmeiras? Naqueles cruzamentos que o Palmeiras dava na área, eles ganhavam todas e pegavam todas as sobras. Quando o Sampaio entrou na expulsão do Adrielson, o cruzamento do gol do Palmeiras, o Sampaio fica facilmente perdido no lance. O cara que tem quase 2 metros de altura, e não é a primeira vez que ele faz isso. A gente já viu isso acontecer várias vezes durante o campeonato, quando ele entra. É o Lúcio Flávio que comete essas falhas? Eu não estou fazendo um vídeo aqui para passar a mão na cabeça do Lúcio Flávio, não. É para a gente pensar um pouco. Porque eu estou vendo muita gente criticar o Lúcio Flávio, falando que se fosse outro técnico, o Botafogo estaria melhor na tabela. E já pedem até a demissão do Lúcio Flávio para contratar outro técnico. É óbvio que tem algumas coisas que o Lúcio Flávio ele poderia ter um pouco mais de inteligência, né? Fazer as substituições um pouco mais rápido. Ele pode ter certas leituras, ele poderia, né, ter certas leituras durante os jogos que ele ainda não tem, que só um técnico com um olhar mais estratégico, com um olhar mais assertivo de jogo, que faz leituras mais aprofundadas do jogo, né? Que talvez um técnico mais experiente teria, mas talvez não teria. E aí ia depender de quem estivesse à frente do trabalho, porque a gente vê também técnico aí já gabaritado, técnico experiente, só fazendo lambança, só tomando decisão errada. Bruno Lage foi um exemplo. Então, pessoal, se tem alguém que não tem culpa nos últimos resultados do Botafogo, principalmente dentro de casa, é o Lúcio Flávio. Vamos lá, eu quero agora entrar aqui na tabela dos rivais do Botafogo, né, dos rivais diretos pelo título, como eu falei no início do vídeo. Vou começar falando aqui da tabela do Botafogo. Faltam 8 rodadas, né? O Botafogo ele terá esse jogo segunda-feira contra o Vasco. O Botafogo tem 3 desfalques para esse jogo. A dupla de zaga titular, Adrielson e Cuesta, não jogam. O Adrielson foi expulso, o Cuesta tomou amarelo. E provavelmente a dupla de zaga titular será Sampaio e Bastos.
Também não teremos o Marlon Freitas, que a essa altura, mediante o que ele vem jogando, não sei nem se vai ser um desfalque tão grande assim. É um cara que parece que subiu no salto e não desce mais. E provavelmente o substituto do Marlon Freitas será, né, o Danilo Barbosa. E aí o meio-campo do Botafogo ele deve ser composto por Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo. Então, né, o Botafogo ele visita o Vasco na segunda-feira à noite, em São Januário. Recebe o Grêmio, né, jogo de 6 pontos, mais uma decisão. Depois enfrenta o Bragantino fora. Aí tem o jogo contra o Fortaleza depois da data FIFA, dia 23, o jogo que foi adiado. Na Arena Castelão. Depois o Botafogo visita. Depois o Botafogo recebe o Santos, né, no estádio Newton Santos. Depois ele visita o Curitiba já rebaixado. Depois ele recebe no Newton Santos o Cruzeiro. E para finalizar, o Botafogo ele visita o Internacional. Vou fazer uma projeção de pontos aqui, porque não tem como mais fazer projeção. O Botafogo está sendo um time tão tem surpreendido tanto negativamente que não tem como fazer. Né? O Botafogo perde jogos em casa, perde jogos fora, ganha alguns jogos fora. Então, cara, não vou fazer aqui, esse jogo o Botafogo vai ganhar, esse jogo o Botafogo vai perder. Não. Por exemplo, o Botafogo vai enfrentar o Vasco em São Januário, o Vasco desesperado, vai querer vencer de qualquer jeito, não vai ser um jogo fácil. O Botafogo vai receber o Grêmio, né, no estádio Newton Santos, o Grêmio ainda com esperança de título, não vai ser um jogo fácil. Red Bull Bragantino, para mim vai ser o jogo mais difícil desses últimos 8, o Botafogo ele vai enfrentar o Bragantino na casa dele. E aí o Botafogo vai jogar fora contra o Fortaleza, o Fortaleza não tem mais, eu acredito que não tem chance de ir para a Libertadores. É um time que está ali quase no meio da tabela, não tem tanta expectativa assim, não tem chance de cair também, mas vai ser um jogo difícil, cara. Óbvio que nem por isso o jogo vai ser fácil. O Botafogo recebe o Santos em casa, a gente não sabe se nesse jogo aqui o Santos já vai estar livre da zona de rebaixamento, eu acredito que não, então vai estar desesperado também para fazer ponto. Depois o Botafogo ele visita o Curitiba, né? O Curitiba já rebaixado. Vamos ver qual que vai ser a postura do Curitiba. O Botafogo recebe o Cruzeiro, né, na penúltima rodada. Cruzeiro também sem chances de cair, sem chances de ir para a Libertadores. Deve tentar uma vaga na Sul-Americana, mas também sem expectativa no campeonato. E por último, o Internacional, mesma situação de Cruzeiro e de Fortaleza, é time de meio tabela, também não tem tanta expectativa. Vamos ver, esperar qual vai ser a postura do Botafogo. Não adianta nem a gente ficar falando aqui, o Botafogo tem que jogar assim, assado. Que a gente fala isso sempre aqui, cara. Sempre, sempre. Tem que ter postura, tem que ter equilíbrio, tem que ter foco, concentração, né? Procurar melhorar. Os jogadores que estão embaixo tem que melhorar, voltar a jogar bola. Eduardo, Marlon Freitas, jogadores que estão mal, Marçal. Cara, agora o que resta a gente é torcer, né, para uma virada de chave e esperar que o time volte a pontuar, volte a vencer seus jogos, né, porque eu ainda não digo que o Botafogo já perdeu o título. E aí, pessoal, eu vou falar aqui dos rivais, né, vou procurar resumir aqui para o vídeo não ficar tão longo, já tem 15 minutos de vídeo. Palmeiras ele recebe o Atlético Paranaense, depois visita o Flamengo, recebe o Internacional, visita o Fortaleza, recebe o América Mineiro, ele recebe o Fluminense, depois visita o Grêmio. Quer dizer, um rebaixado, que é o caso do América Mineiro, outros times como Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Fortaleza, já sem muita expectativa de campeonato, e o Atlético Paranaense lutando por uma vaga na Libertadores. Então vamos ver qual vai ser a postura desses times, né? Se eles vão jogar para ganhar. Vai depender muito de como esses times vão encarar, né, a reta final do campeonato. Red Bull Bragantino recebe o Palmeiras, depois visita o São Paulo, recebe o Botafogo, visita o Flamengo, ele visita o Inter, depois recebe o Fortaleza, recebe o Curitiba, depois ele visita o Vasco. O Red Bull, para mim, ele não está com a tabela tão fácil assim. Corinthians ainda lutando contra o rebaixamento. São Paulo meio de tabela, mas em casa. Aí tem o Botafogo, tem o Flamengo com esperança de título um pouquinho ainda, né? E vaga na Libertadores. Internacional meio de tabela, Fortaleza meio de tabela, e Curitiba rebaixado, e Vasco na última rodada lutando para não cair. E agora, para finalizar, o Grêmio.
recebe o Bahia, visita o Botafogo, recebe o Corinthians, visita o Atlético Mineiro, recebe o Goiás, recebe o Vasco e visita o Fluminense. Também não é uma tabela fácil. Bahia lutando para não cair, Corinthians lutando para não cair, Atlético Mineiro lutando por uma vaga na Libertadores, Goiás lutando para não cair, Vasco lutando para não cair e Fluminense. Vamos ver, né, como é que vai ser também. Alguns desses times eles vão jogar contra o Fluminense. Se o Fluminense não for campeão da Libertadores, ele ainda vai continuar lutando por uma vaga na Libertadores. Então, cara, se o Fluminense for campeão, o Fluminense vai entregar o campeonato, vai perder para todo mundo. É a mesma coisa que a gente viu o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, já tem uma vaga na Libertadores, está perdendo para todo mundo. O Palmeiras, ele tá com a tabela fácil, cara. Então vamos ver qual vai ser a postura desses times que vão enfrentar esses rivais pelo título da Libertadores. Mais uma vez, o Botafogo. O Botafogo, ele só precisa... É complicado falar isso, né? Que o Botafogo só depende dele. Mas vamos ver, pessoal. É torcer. Não só nos resta torcer. Óbvio que a gente já tá sempre aqui cobrando, né? A gente não vai ser nunca omisso, né? A gente vai criticar, vai pontuar, a gente vai cobrar sempre melhorias. Mas, cara, é esperar uma mudança. Só não resta esperar uma mudança de postura desse time. Agora, se não mudar, o Botafogo perder o título, é mandar 80% desse elenco embora. Porque não vai ter mais. Não vai ter mais. Não vai ter mais clima para muitos jogadores desse elenco. Não vai ter mais. É isso, pessoal. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixa o like e compartilha esse vídeo aí, beleza, pessoal? No mais, eu fico por aqui. Em breve trarendo mais conteúdos e vídeos atualizando vocês sobre o que for acontecendo no Botafogo. Tchau, fui!